Porém, edificaremos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Neemias. Eu li aqui Neemias 4 e 6. Como que nós podemos fazer um plano de reconstrução com base no livro de Neemias? O povo trabalhou com determinação e construíram um muro, pois o Senhor lhes dava sucesso. Neemias ele mostra que para reconstruir algo grande é preciso de planejamento, determinação e de ação. E essa lição ela se aplica perfeitamente às nossas finanças. Quando nós entendemos que nós também precisamos ter esse planejamento, essa determinação, isso faz toda a diferença. Se você sente que as suas finanças estão desorganizadas ou fora de controle, a história de Neemias, ela é um exemplo de visão clara e de planejamento e ação que podem sim transformar qualquer situação, inclusive do dinheiro, das dívidas e o investimento. Então, o que nós aprendemos com Neemias? Primeiro que a gente precisa identificar o problema. Neemias, ele conheceu a situação de Jerusalém antes dele agir. Então, antes dele ir lá para começar a fazer um muro, ele conheceu como que estava a situação, para depois ele realmente agir. Tanto que ele já saiu da presença do rei lá com todas as recomendações, com a carta do rei, com todas as indicações para pegar madeira, para pegar o material, aquilo que ele precisaria para reconstruir o muro. E essa é uma forma da gente também conseguir reorganizar as nossas finanças. E a aplicação que nós podemos colocar em prática é listar todas as nossas dívidas e as contas que nós temos pendentes. Saber que quanto entra, quanto sai, isso mensalmente nos ajuda, sim, a já começar a criar esse plano. Então, identificar os gastos desnecessários ou os gastos exagerados, tudo isso é a primeira parte do planejamento, é eu entender como que está a minha situação, assim como Neemias entendeu a situação de Jerusalém antes dele ir lá para reconstruir o muro. Buscar os recursos certos. Neemias ele pediu as cartas e a madeira porque ele sabia que precisava do suporte correto. Então, como ele já tinha feito o planejamento, ele conseguiu e já sabia exatamente aquilo que ele precisaria para reconstruir o muro. E é isso que você também precisa fazer. Você precisa listar tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai, listar as suas dívidas e isso vai te dar um panorama de onde você pode começar. E o que você pode fazer hoje para realmente conseguir isso? Talvez você não fale, mas eu não sei por onde começar. Hoje tem cursos, livros, vídeos que estão explicando como que você faz isso na prática. Você também pode usar ferramentas como planilhas, aplicativos de controle financeiro, anotar num caderno, numa agenda. Isso faz parte de um planejamento. Primeiro eu tenho conhecimento, depois eu vou buscar um meio, uma forma, uma ferramenta que vai me auxiliar a ter essa visão com clareza. Uma das formas também da gente conseguir ter uma visão mais rápida e conseguir alcançar um resultado é procurar o apoio de profissionais que são confiáveis na área e que podem realmente te ajudar a te dar uma visão. Ali, Neemias, ele pediu orientação do rei, o rei já deu para ele as cartas, então ele tinha carta para conseguir passar e chegar até Jerusalém e também já poderia pegar ali o material. Então, quando você procura ajuda, assim, Neemias não estava procurando a ajuda do rei, mas ele precisava da autorização do rei para ele conseguir desenvolver o trabalho. Quando nós trazemos isso para a prática, para a nossa vida no dia a dia, com relação às nossas finanças, quando a gente procura alguém que consegue nos orientar e nos auxiliar, isso faz com que eu já tenha um caminho percorrido e consiga ter uma visão mais clara daquilo que muitas vezes eu não estou conseguindo enxergar. Então, organizar um plano detalhado é fundamental. Neemias, ele planejou cada etapa antes de começar. E para as finanças é isso também que a gente precisa. Primeiro, definir as metas claras, né? Então, qual que é a minha meta? É quitar dívidas? É investir? É economizar? É viajar? Qual é a minha meta? Se eu não tiver uma meta clara, eu não vou conseguir fazer com que isso aconteça. Segundo, eu preciso estabelecer prazos realistas. Então, eu preciso entender se o prazo que eu quero realizar isso realmente é viável. Eu vou ter condições de realizar isso. Terceiro, reservar um fundo de emergência. Nós não sabemos do dia de amanhã, então estar preparado para os imprevistos é fundamental para que
todo o meu orçamento não vá por água abaixo. Se eu não tiver uma reserva de emergência, qualquer orçamento ou planejamento que eu tiver feito vai ir por água abaixo se acontecer qualquer imprevisto. E quarto, eu preciso priorizar os gastos essenciais antes dos supérfluos, né? Então, primeiro eu vou pagar aquilo que realmente é prioridade, aquilo que realmente eu preciso para me sobreviver, e depois eu vejo esses gastos que são supérfluos, que a gente fala que eu não teria tanta necessidade, mas que eu quero fazer e que vai me trazer alguma satisfação ali. Então, eu preciso sim incluir também esses gastos dentro do meu orçamento. Um plano sem metas, ele é apenas um desejo. Então, se eu não tiver uma meta clara, vai ser só um desejo. Eu desejo fazer tal coisa, mas nunca vai ser um plano, porque eu não tenho isso detalhado ali para me conseguir alcançar. Então, a combinação entre a oração e a ação é fundamental. Neemias planejou, ele buscou recursos e ele executou a obra. Isso que é importante. Então, eu preciso sim planejar, buscar a solução e executar. Então, a aplicação prática que você precisa fazer é o quê? Reservar um momento para você refletir sobre as suas finanças. Então, um dia na semana eu vou sentar, vou revisar, vou olhar meu orçamento, vou ver o que eu preciso mudar, o que eu posso mudar, como as coisas podem mudar, e isso vai fazer com que eu tenha uma visão clara de como estão minhas finanças e o que eu posso ir melhorando. Eu falo que nós não podemos fazer um orçamento, tipo, eu fiz um orçamento mensal, agora tá tudo certo, tá o meu planejamento anual, eu não preciso mais. Não. Eu fiz esse planejamento, mas eu tenho que revisar esse planejamento. Então, o meu planejamento era gastar tanto, um exemplo, era gastar 500, eu tenho que conferir se eu realmente gastei os 500, se eu gastei mais, se eu gastei menos. Assim, eu tenho uma média e sei exatamente qual está sendo o meu gasto, qual está sendo o meu custo, e fica muito mais fácil de eu alcançar os meus objetivos, porque o meu planejamento, ele realmente está alinhado com a realidade daquilo que está acontecendo. Porque talvez na minha cabeça eu penso que eu gasto tanto e daí eu fiz um planejamento com base naquilo que eu acho, só que na realidade está acontecendo totalmente diferente. Então é importante sim a gente ter esse momento de refletir, de parar ali e olhar para como estão as minhas finanças, se realmente eu estou conseguindo manter aquele orçamento. Então a gente precisa orar pedindo sabedoria, mas também agir da forma organizada e planejada e com disciplina. Tiago 2,17 fala, assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesmo. Então nós precisamos, além da fé, também agir. Então nós precisamos sim colocar em prática. E, recapitulando tudo que nós falamos até aqui. Primeiro, identificar o problema. Segundo, buscar os recursos certos, buscar o lugar certo, buscar a informação correta. Terceiro, organizar um plano detalhado. Quarto, combinar a nossa oração com ação prática. E assim como Neemias reconstruiu os muros, você também pode reconstruir a sua vida financeira, passo a passo, com planejamento, com disciplina e com fé. E para nós encerrarmos, vamos fazer uma oração. A oração diz: Senhor, agradecemos pelo exemplo de Neemias e pelos aprendizados que o planejamento e a ação caminham junto. Dá-nos uma visão para identificar aonde nós precisamos melhorar. Sabedoria para buscar os recursos certos, a disciplina para seguir um plano sólido, que nós possamos administrar as nossas finanças de forma responsável e inteligente, sempre buscando cumprir o teu propósito. Amém.